Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro, o primeiro volume de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Quantos irmãos procuram o referido texto? Quero tributar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica e preciosa oportunidade, poder nesta noite estar junto com os irmãos, cultuando, adorando, exaltando aquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gratidão à vossa pastora, minha amiga pastora Gisele, obrigado mais uma vez. Deus em Cristo continue lhe abençoando esta casa de uma forma muito especial. Queridos, o Senhor colocou um texto no meu coração e eu preciso compartilhar ele convosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Você que encontrou o texto sagrado e quer ouvir a palavra, diga amém. Está escrito assim na tradução que eu tenho em mãos. E sucedeu, quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag, e a queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma do povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos, suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus, animou-se no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. E você que pode diz amém. Glória a Deus. Queridos, havia sobre a vida de Davi uma grande promessa, e a promessa era que Davi se tornaria o rei de Israel. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta Samuel,
E os irmãos são sabedores que após Davi ter sido ungido, Davi ele vai matar o grande, poderoso gigante chamado Golias. Vai vencer inúmeras batalhas, ao ponto que surge agora em Israel um cântico novo. Cântico esse que as mulheres entoavam. Este cântico era um cântico de exaltação a Davi, que automaticamente diminuía, menosprezava Saul. Neste cântico as mulheres diziam que Saul matou os seus milhares, mas este Davi, os seus 10 milhares. Este cântico de exaltação a Davi acaba gerando no coração de Saul, o rei daquela época, uma grande inveja, ao ponto que Saul passa agora a perseguir Davi, movido por um desejo desenfreado de matá-lo. Saul começa agora uma perseguição implacável contra a vida de Davi, porque todo aquele que tem promessa vai acabar se deparando com Saul durante a sua trajetória. Todo aquele que tem promessa, infelizmente, vai acabar se deparando com invejosos, perseguidores. Entre o período da promessa até o cumprimento da mesma, Davi vai passar por processos aqui delicadíssimos. Davi inicia aqui um processo de fuga. Nesse processo de fuga, pelo incrível que pareça, é exatamente no território inimigo que Davi vai encontrar guarida, proteção. Davi vai para um lugar chamado Gate, terra dos filisteus, e vai ser abraçado, ajudado pelo rei Aquis. É isso mesmo, Davi está em território inimigo. Davi está sendo abrigado, protegido, ajudado pelo próprio inimigo, o maior inimigo de Israel, inimigo de Saul e inimigo do próprio Davi. Não somente isso, o rei Aquis dá a Davi uma aldeia, cujo nome era Ziclag. Qual o nome? Ziclag. E é nesta aldeia chamada Ziclag que Davi vai ficar com a sua família por um período de 1 ano e 4 meses. É ali que Davi vai ficar durante esse período. O que mexe com o meu coração é que agora na terra dos filisteus, Davi ele vai sobreviver do saque, do roubo. Davi não apenas mudou para o território inimigo, Davi também mudou um pouco as suas atitudes. Davi também passou a militar no exército inimigo. Davi está usando agora a força que tem, a unção que tem, a habilidade que tem, para dar vitória àqueles que eram seus maiores inimigos. Este é o contexto a qual Davi está agora inserido. Davi está na terra dos filisteus, militando no exército inimigo e sendo instrumento de vitória para eles. A pergunta que fazemos é: será que Deus estava aprovando tudo isso? Será que isso de fato fazia parte do plano que Deus estabeleceu para a vida de Davi? Nós precisamos ter em mente que a promessa de Deus a Davi é que ele seria rei de Israel. Deus não disse que Davi seria rei dos filisteus. Deus disse que ele seria rei de Israel. Logo você percebe que Davi está completamente fora da geografia divina. Davi está em um ambiente completamente contrário ao ambiente da promessa de Deus. Só que se tem uma coisa que Deus é especialista, e não esqueça isso nunca mais, é em recalcular a nossa rota, em nos colocar mais uma vez no centro da vontade dele, dentro da geografia divina. Eu estou pregando para algumas pessoas que têm promessa, mas infelizmente estão na geografia errada.
Mas fique tranquilo, Deus não perdeu o controle da tua história. Deus vai te inserir de novo na geografia dele. O problema é como isso muitas das vezes acaba acontecendo. A Bíblia vai nos informar que agora os filisteus decidiram lutar, batalhar contra ninguém mais, ninguém menos do que o povo de Israel. O que me chama a atenção é a atitude de Davi diante dessa informação da guerra dos filisteus contra Israel. Davi poderia ter chegado ao rei Aquis e dito: olha, tem como me deixar de fora dessa? Afinal de contas, vocês conhecem a minha história, é o meu povo, estou com um problema com eles, mas me deixe de fora dessa, pelo menos dessa vez. Mas não é isso que Davi faz. Sem que ninguém pedisse, Davi com seus 600 homens se prontifica a ir à guerra. Davi decide ajudar os filisteus nesta batalha contra Israel. Vale ressaltar que este Davi, lá atrás, havia tido a oportunidade de matar Saul. Davi não matou Saul lá atrás, porque Davi entendia e respeitava princípio de autoridade. Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Fica muito claro que Davi não queria matar Saul para tomar posse de um trono dessa maneira. Davi não queria usurpar o trono. Davi não queria chegar onde Deus lhe prometeu dessa forma, tendo que matar Saul. Davi queria que as coisas acontecessem na vida dele no tempo de Deus e do jeito de Deus. Só que agora Davi está aceitando entrar em uma guerra, ou está se dispondo a entrar em uma guerra, aonde quem está do outro lado é o próprio Saul. Davi pega seus 600 homens, vai até Afec, chega diante do rei Aquis e diz: nós estamos à sua disposição, conte conosco para esta batalha contra Israel. O grande problema é que os príncipes dos filisteus, quando vê Davi chegando com seus homens, eles questionam a Aquis e dizem: ó rei, deixa eu fazer uma pergunta, o que fazem aqui estes hebreus? Percebeu? Até o inimigo sabe quem eles são. Aquis olha e diz: não, fique tranquilo, porque agora Davi está do nosso lado. Já tem tempo que Davi está aqui, não tem nada que o desabone. Pelo contrário, Davi está do nosso lado, Davi está nos ajudando, Davi agora é nosso amigo, Davi está aqui para nos ajudar. Os príncipes dos filisteus olham para Aquis e dizem: não é este Davi que as mulheres cantavam dizendo que Saul matou seus milhares, mas este Davi seus 10 milhares? É ele mesmo. Pois bem, fica tu sabendo, ó rei, ou ele ou nós, ou ele ou nós. Se ele for para a guerra, a gente não vai, porque corremos o risco de, no calor da guerra, Davi mudar de lado. E se esse Davi mudar de lado, acabou para a gente, vamos perder a guerra. Nós não podemos correr o risco de ver este Davi mudando de lado no meio da batalha. Nós não queremos Davi aqui. A contragosto, Aquis tem que olhar para Davi e dizer: Davi, tem um problema. Qual, rei? Você está sendo rejeitado. Não te querem nessa batalha. Não tem espaço para você no nosso pelotão. Davi questiona, Davi diz: o que eu fiz? Qual o problema? Onde foi que eu errei? Nenhum, Davi. O problema é que você não vai para essa guerra conosco. Até o inimigo entendia algumas verdades.
que faltavam Davi entender. Primeira delas é o que nós já falamos aqui essa noite. O inimigo sabe quem é Davi. O inimigo sabe que Davi está na Filístia, mas é de Judá. Vou de novo. Até o inimigo entendia que Davi estava na geografia errada. Está aqui, mas não é daqui. Está no meio dos nossos, mas não é de fato dos nossos. O que o inimigo entendia que faltava Davi entender é que Davi, no calor da guerra, veria o sangue de Hebreu falar mais alto. No meio daquela batalha, o patriotismo de Davi gritaria mais alto. Porque o inimigo entendia, ele pode estar na Filístia, mas Davi não é filisteu, Davi é israelita, Davi é hebreu. O que o inimigo entendia que faltava Davi entender, que não há espaço para israelita no meio do exército de filisteu. Faltava Davi entender, é hora de mudar de pelotão. É hora de voltar, é tempo de despertar, é tempo de entender, você não é filisteu, você é hebreu, não tem lugar, não tem espaço para você no exército inimigo, teu lugar é no exército de Deus. Glória. Era Deus tentando fazer Davi entender, você está no lugar errado. Qual o problema, Aldoir? O problema é que agora que Davi é rejeitado, mandado embora com seus 600 homens, Davi vai aprender uma lição dolorosa demais, que eu gostaria muito que você não aprendesse ela dessa forma. Qual? Enquanto Davi estava investindo tempo, tentando entrar em guerras que não eram dele, o inimigo estava trabalhando. Onde você quer chegar? Aqui, 2023. Não invista tempo, nem muito menos força, querendo entrar em guerras que não são tuas. Vou de novo. Não entre em batalha que não é sua. Enquanto Davi queria entrar em uma guerra que não era dele, o inimigo armava. Enquanto Davi estava ausente da aldeia de Ziclag, o inimigo se aproximava. Enquanto Davi estava querendo ajudar o inimigo, ajudar os filisteus, a sua aldeia ficava desguarnecida. Cuidado ao investir tempo em guerra dos outros. Não entre em batalha que não é sua, que Deus não te autorizou a entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você tem o coração bom, você gosta de ajudar. Mas a orientação bíblica é: ame ao teu próximo como a ti. Se ame primeiro. Se ajude primeiro. Resolva as tuas guerras primeiro. Você está tão preocupado com a guerra dos outros que você não está vendo o tamanho do problema que está surgindo dentro da tua aldeia. Você está ausente demais. Enquanto você está dando atenção, investindo força, tentando entrar em guerra que não é tua, o teu inimigo está entrando. E o que o inimigo faz? Quem são esses inimigos? São os amalequitas. Pelo incrível que pareça, aqueles que foram vencidos lá atrás, mas que Deus diz de geração em geração vai ter amalequita. Pelo incrível que pareça, aqueles que Deus mandou Saul matar, mas Saul deixou alguns vivos. Qual a lição que fica? O inimigo que vem não é novo, é o de sempre. O inimigo que vem é o que sempre aparece. E sempre vai aparecer, desculpa, mas eu tenho que te falar isso, sempre vai aparecer a amalequita no teu caminho. Os amalequitas vêm.
Enquanto Davi volta de viagem, eles entram na aldeia de Ziclag. E quando entram na aldeia, eles vão incendiar a cidade. Quando eles entram na aldeia, eles vão roubar tudo que é deles. E vão levar as mulheres, os filhos e as filhas cativos, com o objetivo de futuramente vendê-los como escravo. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto Davi estava preocupado com guerra que não era dele, um grande problema acontecia na sua aldeia. Me ajude a pregar, diga para quem está pertinho de você, Jesus colocou essa pessoa aí, diga para ele, não se ausente da tua aldeia. O que nós podemos aprender com isso? Que na minha ausência o inimigo arma, que na minha ausência o inimigo se aproxima, que na minha ausência o inimigo entra, que na minha ausência ele provoca incêndio, que na minha ausência ele leva embora o que é meu, que na minha ausência ele rouba a minha casa. Por isso, não se ausente da tua aldeia, não se ausente do teu casamento, não se ausente da convivência com seus filhos. Toda vez que você fica ausente, tua casa fica vulnerável. Você está ausente demais nesse casamento. Você está ausente demais com relação aos teus filhos. Você precisa ser mais presente. Deus está falando com alguém aqui essa noite. A tua ausência está gerando problema. E desculpa, a estratégia de Davi aqui foi ridícula. Quem aqui já foi militar, quem já foi do exército, vai entender o que eu vou falar aqui. Levar 600 homens, ele está levando todos os soldados que ele tem. Quem é que Davi deixou para cuidar da aldeia, gente? Quem? Ninguém. Davi não se preocupou em fortalecer, guardar, proteger de alguma forma a sua aldeia. Davi levou todo mundo. A aldeia completamente desguarnecida, o inimigo destrói. Não se ausente de Ziclag. A gente acaba fazendo questionamentos, eu sei. Diante de uma situação como essa, a gente questiona, a gente quer saber, Deus, por que o Senhor permitiu? Agora entenda uma coisa. Quando esses homens chegarem em Ziclag, 3 dias depois, quantos dias? 3. Você consegue imaginar essa cena? Eles chegando em Ziclag de longe, eles estão vendo fumaça. Eles estão entrando em Ziclag, eles estão vendo que roubaram tudo. Eles estão entrando em Ziclag e começam a procurar as esposas e não acham. Procuram os filhos e não vê. E eles percebem, na nossa ausência alguém passou por aqui. Na nossa ausência alguém destruiu o que é nosso. Na nossa ausência o inimigo levou o que Deus nos deu. O que fazer diante de uma tragédia como essa? Sabe o que esses homens fizeram? Levantaram a sua voz e choraram. Aqui cai por terra aquela conversa de que homem não chora sim. Chora ou não chora, irmãos? É que a gente chora escondido para não mostrar a fraqueza, né? A gente chora. Quer ver um lugar que a gente chora bastante? Quando está dirigindo o carro. Quando a gente está sozinho. É assim ou não é? Já chorou no carro? Já? Eita, irmão, eu choro demais dentro do carro. Chora quando entra no banheiro sozinho. Chora quando alguém sai todo mundo de casa, você fica só. Quem nunca, né? Essa conversa de que homem não chora, irmão, isso não existe. Homem de verdade também chora. E deixa eu dar uma lição para você aqui, grave ela no teu coração, não esqueça mais. Quando o tempo do
choro chegar, ou se você já estiver vivendo ele, não o reprima. Não tente conter as lágrimas. Chore ele. Derrame todas as lágrimas que você tiver que derramar. Quando o tempo de chorar chegar, chore. Está em Eclesiastes, sim ou não? Tem tempo de chorar. Então, se tem o tempo de chorar, é porque é para chorar. Tem que chorar. Chorar alivia. Expõe o sentimento. Maquiar as dor, maquiar as coisas não anula o sofrimento. Fingir que não dói não vai fazer parar de doer. Expõe a sua dor. Derrame quantas lágrimas forem necessárias. Diga para o teu irmão, se precisar chorar, chore mesmo. Diga para ele. Não esconda a sua dor, chore. Agora chorou? Derramou a última lágrima? Sim? Chorou? Ok. Agora entenda, chorar não resolve o problema. Não entendi. Chore, mas depois que a última lágrima cair, entenda, chorar alivia, mas não resolve. Chorar alivia, mas não soluciona o problema. Eu preciso me levantar. Choraram. Passaram pelo momento da dor, do sofrimento, da tristeza. Mas quando a lágrima passou, eles entenderam alguma coisa precisa mudar. Sabe o que Davi vai fazer? Depois de chorar a última lágrima, até a última gota, o texto diz que Davi se lembrou de Deus. Tinha tempo que Davi não falava com ele. Tinha tempo desde que Davi desertou. Tinha tempo que Davi não orava. Tinha tempo que Davi não falava com Deus. Mas no meio da dor, no meio da fraqueza, diante da tragédia, o texto diz: e Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi está nos dando uma lição. Chorei, derramei até a última lágrima, e não havia em mim força para continuar e mudar aquela situação. Mas foi nessa hora que eu lembrei que há um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, mas que sempre nos dá força no meio da nossa fraqueza. Eu vim pregar para alguém que está se sentindo fraco diante das circunstâncias da vida, e Deus está dizendo: chegou no lugar certo. Hoje eu te fortaleço. Hoje eu te fortaleço. Oh, glória a Deus. Ah, meu Deus, essa noite é noite de fortalecimento da parte do Senhor para a tua vida. Tem alguém que acredita e recebe esta palavra essa noite? A força que você precisa está em Deus. Sabe o que Davi vai fazer quando se fortalece no Senhor? Davi decide não dar mais nenhum passo sem a direção de Deus. Davi ficou preocupado, angustiado, porque os seus companheiros já estavam atrás de pedras para apedrejá-lo. Davi estava passando a mesma dor que eles, só que a forma que eles reagiram diante daquela dor foi completamente diferente. Enquanto Davi se fortaleceu no Senhor, os seus homens procuraram culpado no meio do problema. Diga para o vizinho: não procure culpado. Busque aquele que pode solucionar o problema. Eles foram atrás de pedras para atacar em Davi. Davi, diante da angústia, ele diz: eu vou procurar Deus para me livrar das pedras. Oremaracele de Colamaia. Davi chama o sacerdote Abiatar, diz: Abiatar, vem cá, traz o éfode. Que agora Davi está crente.
A gente tem que chegar às vezes no fundo do poço para lembrar que tem Deus, para lembrar que tem que consultar o Senhor, que não é para ficar entrando em qualquer guerra sem que Deus habilite. Agora Davi não está, quem está entendendo, diga amém. Davi diz: Abiatar, vem para cá, eu preciso do éfode, eu preciso consultar o Senhor. Como é que é, Davi? Eu preciso saber se o caminho é esse ou não é. Porque até agora há pouco Davi ia pelo caminho que queria, tomava a atitude que estava a fim de tomar, nem perguntava nada para Deus. Agora Davi diz: não, eu preciso consultar. Qual é a consulta? A pergunta que eu tenho é essa: perseguirei esta tropa? Perseguirei o quê? Percebeu que a preocupação de Davi está em alcançar a tropa, não a família? Sim ou não? Sabe por que a pergunta de Davi é com relação à tropa e não com relação à família? Porque era natural na guerra, naquela época, que o inimigo, quando entrasse, matasse todos. Pegou não, né? Era natural. Era o que Davi fazia. Lê os capítulos anteriores, você vai ver. Entrava, matava todo mundo e ia embora. Só que Davi está entendendo o quê? Eu vou perguntar sobre a tropa. Porque na cabeça de Davi, a família já era. Na cabeça de Davi não tem mais família. Então Davi quer o quê? Quer alcançar a tropa para pelo menos... Entendeu? Aí olha que coisa tremenda. Perseguirei eu esta tropa? Persegue. Alcançá-la-ei? Sim. E te digo mais, Davi. O quê? Tu vai perseguir, tu vai alcançar, e tudo, tudo que o inimigo tirou de você, Deus vai restituir. Oh, glória! A pergunta era: a tropa. A resposta foi: alcança a tropa, mas com a tropa está a tua casa, com a tropa estão os seus bens, tudo que ele levou vai voltar para a tua mão. A família está viva, o inimigo levou cativo, mas não matou, porque Deus está guardando a tua família, Deus está guardando a tua casa. Ele pode ter levado cativo, mas não mata. Ele pode ter aprisionado alguns da tua casa, mas não vai matar. Glória! Davi olha para os seus homens e diz: gente, Deus falou comigo. E Deus falou contigo, Davi: larguem as pedras. Porque tudo que a gente perdeu, nós vamos recuperar ali na frente. 600 homens se levantam e vão em busca disso, crendo nesta palavra. Qual o problema? É que diante deles está o ribeiro de Besor. Era um val, precisava ser atravessado para que eles pudessem alcançar a família. Qual o problema? Quando eles chegam diante do ribeiro de Besor, dos 600, quantos? 200 deles param na beira do ribeiro. Olham para Davi e diz: Davi, até aqui, não mais adiante. Como é que é? Não tenho mais força para continuar. Mas a gente precisa, é a tua família, é a tua casa, são teus filhos, seus bens que estão lá. Eu não tenho mais força. Irmão, pense comigo, foram 40 quilômetros que eles tinham caminhado. Agora mais 30 de Ziclag até Besor. 70 quilômetros, em torno de entre 4 a 5 dias de caminhada que eles estão fazendo. Detalhe, quando chegasse no território inimigo, ainda tinha que batalhar contra o mesmo. Não era fácil. Esses homens estão cansados. Eles olham para Davi e dizem: Davi, não tenho mais força para continuar, eu paro aqui. Davi olha para eles e diz assim: já que vocês vão ficar aqui, cuidem da bagagem. Porque a gente precisa atravessar o ribeiro, estamos debaixo de uma promessa. Há um Deus que vai nos dar vitória do outro lado. Eu estou pregando para 2 grupos de pessoas aqui essa noite.
Aqueles que chegaram diante do ribeiro de Besor estão dizendo: para mim não dá mais, eu não tenho mais força. E eu entendo, porque tem vezes que a gente vai caminhar até a beira do ribeiro mesmo e vai parar por ali. Mas se você ainda tem força, essa noite atravessa o ribeiro, continua a caminhada. Há uma restauração da parte de Deus para acontecer logo ali. Vai valer a pena, se esforça mais um pouco. Engraçado é que eles atravessam o ribeiro, 400 homens, e continua essa perseguição. Porém, eles não têm ainda a localização do inimigo. Não tem. Eles não sabem ao certo onde o inimigo está. Mas olha como Deus trabalha. Assim que eles atravessam o ribeiro, no campo, eles avistam um jovem caído no chão. Já tinha 3 dias que aquele jovem não comia nem bebia. Seja sincero, irmão. Davi, quando viu aquele jovem caído no chão, Davi disse assim: vamos parar para ajudar ele? Ah, irmão, vamos ser sinceros. Amém? Crente mente? Crente mente? Então vamos ser sinceros, né? Tua família foi levada cativa. Você está com um problema tamanho do mundo. O mundo está caindo na tua cabeça. Você ia parar para ajudar? Seja sincero. Alguém que você nem conhece. No meio do desespero que eles estavam. Só que isso aqui é lindo. Porque se eles não param para ajudar aquele jovem, eles não alcançavam a família deles lá. Opa! Sem saber quem era, eles pararam, deram pão, deram água. 3 dias que aquele moço não comia nem bebia nada. O moço restabeleceu sua força. Depois de ajudar, Davi pergunta: quem é você? Eu? É, quem é tu? Eu sou um jovem egípcio. Ah, tá ok. Servo de uma amalequita. Servo de quem? Servo de uma amalequita. Por que tu tá aí? Ah, acontece o seguinte. Eu caí enfermo. Isso aqui é exatamente o que o diabo faz. E o meu Senhor, assim que eu caí enfermo, me deixou jogado aqui. Porque ele te usa como instrumento dele para gerar incêndio, acabar com a vida dos outros, casamento, família. Depois que você não serve mais, ele fica aí no caminho, jogado. E o que você fez? Ah, a gente invadiu o sul, a gente invadiu não sei o quê. Aí entramos numa aldeia chamada Ziclag. O que você faria? Hã? É Tramontina aí, né? Corte rápido, né? É assim? Como é que é, camarada? Você foi um dos promotores desse problema todo que eu estou vivendo. Sabe o que Davi fez? Davi entendeu. Está aqui a chave para a minha vitória. Está aqui a chave para que eu possa alcançar o que é meu. Se Davi mata, Davi não tem a localização do inimigo. Davi olhou para o moço e disse assim: vamos fazer o seguinte, já que eu te dei pão, já que eu te dei água, já que eu te estendi a mão, me ajuda, guia minha tropa, nos conduz até onde está o inimigo, porque nós precisamos recuperar o que é nosso. Ele disse: posso até levar, só tem um problema, se eu levar e você me entregar para o meu Senhor, ele vai acabar comigo, ele vai me matar. Davi disse: olha só, vamos fazer assim, você leva, a gente chega, recupera tudo e depois a gente conversa. Não tem problema, fica conosco, fica do nosso lado. Ele diz: está aceito, aliança feita, vamos embora. E ele vai guiando a tropa. Não entendi, Aldo, onde você quer chegar? Aqui.
Deus vai nos provar no processo da restauração, da restituição. Deus quer saber se tudo que a gente passou não mudou o nosso coração, a nossa disposição em ajudar quem está caído, a levantar. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Talvez nesse ano, para você alcançar a vitória, a restauração, a restituição da tua casa, tua família, eu não sei qual é a área que você precisa, você vai ter que levantar alguém que te gerou problema, alguém que feriu o que é teu, alguém que te causou males. É difícil, eu sei que é complicado, mas às vezes para você alcançar a tua vitória, vai ter que estender a mão para quem usou aquela mão para te ferir. Você vai ter que levantar quem está caído porque te atingiu. Alguém está entendendo isso aqui? Amém? Glória a Deus. Não mate o egípcio, alimente o inimigo, porque é ele que vai te levar até onde você precisa chegar. Sabe o que acontece? Quando ele chega onde está o inimigo, isso aqui é demais. O inimigo estava fazendo uma grande festa, porque é assim que ele fica. Quando consegue levar cativo o teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo. No arraial do inimigo, a maior festa. Eles com o despojo de Israel e dos povos que eles passaram antes, e também de Ziclag, fazendo festa. Sabe por que o inimigo está fazendo festa? Pergunte por quê. Porque nunca passou pela cabeça dele que você viria num culto como esse, seria fortalecido por Deus, receberia direcionamento do céu. Nunca passou pela cabeça dele de que você iria atrás do que é teu. Nunca passou pela cabeça dele de que você teria forças para alcançá-lo. Mas essa noite ele vai ser surpreendido no meio da festa dele. A festa do adversário acaba hoje. Deus vai trocar o cântico de alegria do inimigo, por lágrima, por dor, alguém está recebendo esta palavra hoje. A festa do adversário no arraial dele acaba hoje. Davi chega com seus homens, de surpresa, sem que o inimigo esperasse, e Davi começa a ferir o inimigo. Irmão, com 600 já seria improvável dele vencer. Com 400 ainda cansados, era mais improvável ainda. Mas sabe por que Davi consegue vencer? Porque a vitória tinha sido prometida por um Deus que não falha. Olemarabashuri kalamaia. Você pode até chegar cansado, abatido no arraial do adversário, e o cenário ser completamente desfavorável para que você vença. Mas você está entrando debaixo de promessa. Você está chegando debaixo de promessa. Davi feriu o inimigo até o amanhecer. Oh, glória ao nome do Senhor. Alguns conseguiram fugir, alguns jovens fugiram. É verdade, porque a Amalequita sempre vai aparecer outra vez. A Amalequita sempre vai ter de geração em geração. Foi Deus que falou. Alguns fogem, mas sabe o que eu acho lindo? É que o texto vai informar que tudo que Davi tinha perdido, Davi recuperou. As esposas, os filhos, as filhas, o despojo. Só que nessa guerra, dê glória a Deus quem quiser, você não vai simplesmente recuperar o que perdeu. Porque você não vai entrar nessa guerra só para recuperar o que é seu. O texto diz que Davi também pegou o despojo do inimigo. O que o inimigo roubou dos outros povos, Davi pegou também. Alguém está entendendo isso aqui? Você não vai voltar só com o que é teu. Você vai voltar com um presente do céu, uma bênção de Deus para a tua vida. Alguém recebe esta palavra essa noite? Não é uma guerra que você entra só para restaurar, recuperar o que é teu, não. Nessa guerra você vai sair abençoado. Nessa guerra Deus vai te presentear. Nessa guerra Deus vai te surpreender. Davi agora vai voltar. Eu gostei disso aqui.
E preparo para encerrar, para não te cansar. Quando Davi volta, com quem que ele vai encontrar no Ribeiro de Besor? Com os 200 que ficaram. Os cansados. Que os cansados você sempre vai ter no meio de vocês. Os cansados é complicado. Irmão, mas isso é importante, tá? Eu já vi gente batendo nos cansados aqui. Calma. É difícil lidar com os cansados. Mas isso é importante. Pelo menos eles cuidam da bagagem. Os cansados é difícil. Já viu o cansado no culto? Levanta a mão. Quando você já está baixando e está pensando em levantar ainda. Mas é que só Deus sabe que ele passou para estar ali. Quem nunca entrou aqui cansado, não é verdade? Que você entra e diz: Deus, hoje nem para levantar a mão eu consigo. Deus diz: fique tranquilo. Se hoje não vai dar para você entrar na guerra, fica cuidando da bagagem. Mas Aldoir, como é que fica agora? Quem lutou foi eles. Tinha gente que pensava como você lá. Chegaram, olharam para Davi e disseram assim: ô Davi, o despojo, a esposa, os filhos desses camaradas que ficaram aqui, a gente não vai dar nada para eles não, né? Davi olhou para eles e disse: olha, não é porque eles não entraram na guerra que eles não foram importantes para essa vitória. Se eles não tivessem ficado cuidando da bagagem, quem ia fazer esse trabalho? Davi disse: não, tanto quem lutou lá, quanto quem ficou cuidando de bagagem aqui, vai ser restituído igual, vai receber igual. Entenda uma verdade, e eu fecho aqui para você. Tem gente que vai ter força para entrar na guerra e lutar pela sua casa e vai conseguir recuperar. Tem gente que não vai ter força. Aldoir, eu sou dos cansados, eu sou daqueles que está sem força, eu não consigo atravessar o ribeiro. Fique tranquilo, porque Deus sempre vai levantar alguém para restaurar, para lutar, para guerrear e recuperar o que é teu. Alguém entendeu isso aqui? Bate na mão de alguém, se você tiver essa liberdade com a pessoa, diga: se você não conseguir atravessar o ribeiro, fique tranquilo, eu vou lutar essa guerra eu posso lutar por você, essa guerra Deus me habilitou a entrar, nessa guerra se você não aguentar eu aguento, se você não vai eu vou, mas o que é teu volta para tua mão, o que é teu vai, meu Deus, glória, fica de pé comigo para a gente orar. Oh, glória a Deus. Segura na mão de quem está ao seu lado aí. Isso, faça isso. Segure na mão dele, segure na mão dela, isso. Eu queria que você dissesse junto comigo essa noite: a minha história não termina comigo jogado no meio das cinzas, chorando e lamentando aquilo que se foi. A minha história vai terminar com a minha família do meu lado, festejando, glorificando e engrandecendo ao único que merece, ao único que é digno de ser honrado, glorificado e exaltado. O que é nosso não vai ficar na mão do nosso inimigo. Oh, glória a Deus. Você pode adorar a Deus por isso essa noite. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos liberar esta simples palavra e dizer: a tua casa é minha. Eu continuo no controle desta família. Eu continuo no controle da tua história. A tua casa está debaixo da minha proteção. O inimigo não vai matar, não vai destruir, não vai roubar o que é teu. Deus está trabalhando em teu favor esta noite. Tem alguém que acredita, tem alguém que recebe esta palavra. Eu gostaria que você levantasse a sua voz agora, isso, e começasse a clamar essa noite. Quem sabe você entrou aqui fraco, quem sabe você entrou aqui precisando ser fortalecido. Pede que Ele te fortalece. Aldoir, eu preciso de um direcionamento de Deus. Receba Ele da parte do Senhor essa noite. Ai, derebarabassúria, o que é teu vai voltar para a tua mão.
Há um tempo de restauração, há um tempo de restituição, estabelecido pelo céu para a tua vida. O tempo de cantar chega, o tempo de se alegrar chega. Se prepare. Erebarabashuri midarabagai.